Olá, gente. Boa noite. Boa noite a você do litoral, a você de todo o estado do Paraná, que como a gente sempre fala, né? Rede social, internet, não tem barreiras, não tem fronteiras, né? É em todo o Paraná e no Brasil. Uma quarta-feira chuvosa, como está sendo a semana toda, já faz aí 4 a 5 dias que nós estamos em todo o Paraná com essa chuva. Curitiba, principalmente, que quer chuva, né? Curitiba está com um problema seríssimo de falta de água, essa estiagem, né, que mesmo com esses 5 dias de chuva, segundo a Sanepar, ainda não foi suficiente, né? Continua com aquele revezamento, com aquele, né, aquela proibição de abuso de água. Hoje, hein? Racionamento, né? Regulando. Regulam, fecham, não permite, né? E aqui no litoral já não teve, né, racionamento, não teve essas proibições de gastos, lavacar, essas coisas que Curitiba chegaram a proibir, né, os lavacares de atuarem em razão de que aquele que não tinha o poço artesiano. Graças a Deus o litoral não teve esse problema ainda. Hoje um dia importante para o nosso litoral, daqui a pouco você vai saber por quê. E eu estou até emocionado nesse momento de estar aqui entrevistando uma jornalista com 35 anos de carreira, responsável do jornalismo policial da Tribuna do Paraná, já passou pela Gazeta do Povo, TV e Rádio Educativa, Mara Cornels, que é pontalense, é moradora, sempre teve casa aqui em Pontal, era casa de lazer, casa de temporada, mas hoje não. Hoje ela é moradora, ela é eleitora, é tudo aqui em Pontal do Paraná. Seja bem-vinda, minha amiga de 35 anos, 30 anos no mínimo, de crônica policial, eu como policial, você como jornalista. Verdade, Taíco. É um prazer enorme estar aqui com você. Antes, vou pedir licença a você de Pontal do Paraná, a você de Curitiba, a você que esteja em qualquer lugar nos vendo, porque realmente a internet não tem fronteiras. Pedir licença, vou remover a máscara, que eu uso a máscara direto. Nós temos aqui álcool em gel também. Estou numa distância bastante segura do Taíco, porque, antes de tudo, nós temos responsabilidade social e responsabilidade de um com o outro, né? Pela saúde de todos nós, para que a gente possa realmente combater esse vírus odioso que está dizimando milhares de pessoas no nosso país. Então, a gente está tomando cuidado. Então, peço licença a vocês, a gente já tomou todas as precauções aqui, e eu gostaria de falar sem a máscara, que é bem mais fácil, né, Taíco? E o povo agradece. Judia. É verdade. Já que a Alessandra foi a primeira, quer dizer, boa noite, meu vereador. Já começa o povo me chamar de vereador e saudando a Mara, né? Obrigada. A Mara daqui a pouco vai contar um pouquinho da trajetória dela, o que é ser jornalista policial de um jornal como é a Tribuna do Paraná. Hoje a Tribuna do Paraná reduziu 70% da sua equipe, da sua tiragem nas bancas, mas tinha gente que às vezes nem tomava café em casa e ia comprar primeiro a Tribuna para depois voltar para casa. Assim era depois a Gazeta do Povo, ela voltou para a Tribuna, na Paraná Educativa, e hoje ela está aposentada e é pontalense. Tem sua rádio web aqui em Pontal do Paraná, a Rádio Sol Maior. Então, daqui a pouco... E você pode fazer alguma pergunta que você quiser aqui, ou quiser fazer uma saudação para a Mara, pode fazer. Quero aproveitar aqui e dizer que hoje, graças a Deus, Pontal do Paraná está naquele dia aliviado. Não tivemos notícias de infectados. E, Mara, hoje, pela primeira vez nesses 5 meses de pandemia, Paranaguá, pelo menos, ficou com 0 no que se refere à Covid-19. É uma boa notícia, né? É uma excelente notícia, embora seja 0 no registro. A gente não sabe se aconteceu algum óbito anterior. Aconteceu um óbito hoje, mas uma pessoa de Antonina, né, que faleceu no Hospital Regional do Paraguai, morador de Antonina, um senhor de 70 anos. Mas, em compensação, Guaratuba hoje foi o único município do litoral que somou aí 9 infectados.
Pontal do Paraná, novamente, pela segunda vez nos últimos 15 dias, não contabilizou nenhum infectado. Isso é bom, mas não quer dizer que tem que relaxar, né, mano? Não, cada vez mais, tem que cuidar cada vez mais. O vírus mata, não é brincadeira, gente, não é invenção. Realmente é uma coisa bastante séria. Só queria fazer uma correção, Taíco, se me permite. A Rádio Sol Maior de Pontal do Paraná, a Rádio Web, é do nosso querido amigo Cláudio Ribeiro. Do Cláudio Ele que Ribeiro. toca a rádio e tal. Eu estou fazendo participações com ele, com muita honra. Estou participando lá. E essa rádio, em breve, deverá ser a nossa primeira FM aqui de Pontal do Paraná. As coisas estão caminhando. Então, Cláudio, um beijo para você, um abraço apertado, obrigada pela oportunidade de participar da Sol Maior, assim como agradeço, Taíco, obrigada pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo. E de repente você vai estar aqui diretamente todos os dias, ao lado da Alessandra, já que a gente, pelo compromisso eleitoral, não pode apresentar com patrocinadores, né, o nosso programa, e o patrocinador faz parte do nosso dia a dia. Então, se Deus quiser, de repente, já a partir de amanhã, a Mara poderá estar aqui comandando, né, ao lado da Alessandra Paola, que hoje está em Santa Catarina. Olha, aquele beijo para você, loira linda. Vai ter muita loira nesse estúdio aqui. Vai ser bonito de ver. Você que viu a Alessandra praticamente nascer, né, Mara? Nossa, peguei a Ali no colo pequenininha. Já era uma esperteza já quando eu tinha 3 anos de idade. Imagina agora que é advogada, né? É bom demais. Eu gosto sempre de mandar um abraço aqui, Mara, o pessoal que vai entrando, que já vai prestigiando, dando uma boa noite. Aí a Alessandra já foi a primeira a dar boa noite e saudar a tua chegada. A Rô Rodrigues, a Mildred, a nossa candidata a vice do PT, a Tati, está aqui nos assistindo, mandando uma boa noite para você, para mim. A Tati, professora Tati, né? Um Tatiane, beijo, que é a carinhoso. vice. Isso. É a prefeita do candidata a prefeita PT, pelo PT, e a vice do PCdoB, né? PCdoB, exato. Aliás, professora Tati, agradeço muito a presteza, porque eu tenho feito, entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Pontal do Paraná, uma entrevista mais à distância, justamente por conta do coronavírus. Eu gostaria imensamente de ir ao encontro de cada um dos candidatos. Você tem um medo de coronavírus que Deus Eu tenho. Eu também sou paciente da área de risco, então a gente se cuida, né? Eu tenho pessoas da área de risco na minha casa. É uma questão de respeito pela saúde do outro também. E a professora Tati respondeu prontamente minhas perguntas, foi muito legal. E ela foi muito bem aqui também na entrevista com a gente. Ela fala muito bem. E os outros candidatos, o Parodi também respondeu prontamente meus questionamentos, ou os questionamentos da Rádio Sol Maior, né? Porque a gente aí não é a Mara perguntando, é a rádio. E agora ainda espero os outros pré-candidatos. Gente, as perguntas já foram mandadas, respondam para nós vamos adorar saber a opinião de cada um de vocês sobre os assuntos de Pontal do Paraná, o que vocês têm a dar para Pontal do Paraná, o que vocês querem fazer pelo nosso município, que é o mais importante, né, Taíco? É fazer com que essa cidade cresça, mas cresça harmoniosamente, cresça dentro das suas características turísticas, é isso que nós queremos. E vamos devagarinho aí, lutando para que isso aconteça. Então tá aí, um abraço aqui para a Mildred, a Tati, como eu falei, está nos assistindo, o Geisel, a Yara Vaz, nossa escrivã, mandando um abraço aí. Um beijo, sabe que a candidata a vereadora lá em Curitiba, também pré-candidata, que ela sempre é, né? Ela é guerreira, ela vai ser candidata de novo, estamos torcendo por você, Yara. Pessoal pedindo prefeito para trazer indústrias aqui para Pontal, Cláudio Eduardo Borges Marim, doutor Marim, advogado, também hoje responde pelo comitê de crise e é assessor jurídico do Binho. O José Donda, aniversariante de ontem. O Donda fez aniversário, um abração para ele, felicidades. Cláudio Antônio Roberto, Emerson Fernandes, a Marisa, minha esposa, está assistindo e fazendo uma saudação para você. Um beijo para você também, Marisa. O Geis, querendo novidade, Cris Basílio, Helena Barbosa, cheguei, Alessandra aqui, está em Florianópolis, Alessandra. Vamos atrasar, Mara, vamos arrasar. A Alessandra está dizendo, Mara, vamos arrasar. A Rô Rodrigues, a Cleus Alves Araújo, o Subjax, comandante da nossa Guarda Municipal, Geis, Alexandre Abreu, o Luiz Jax, a Zéza Terezinha, Elisir Vieira, Mário José, Valdirei e a Mildred. Aqui o povo agora está entrando aqui. O Bola, antes de começar a entrevista com a Mara, gente,
você vai ver as histórias da Mara. A Mara, em 87, ela foi até proibida de entrar na Furtos e Roubos. Você sabia? Uau. Ela era jornalista titular da Tribuna do Paraná e era uma musa. A Mara, claro, depois vai passando, né, o tempo, mas continua muito, né, bonita, Obrigada. simpática. A Mara, né, foi proibida, o delegado, a esposa dele era delegada adjunto, e vamos falar o nome aqui, porque também hoje ele é amigo da Mara e nosso, né? Mas você vai saber a história, 87, que a Mara foi proibida de entrar na Furtos e Roubos. Também a Mara vai contar a história, ela passou uma noite no camburão da Rony. Passei. Para ver como é que eram as correrias e como é que a Rony trabalhava durante a noite atendendo ocorrências. Naquela época, Curitiba tinha muita bronca, né? Então, tá aqui a galera entrando, o Paródia está mandando um abraço para você aqui, Mara. Obrigada, outro. Agora, aqui eu perdi até o controle, que deu gente aqui, comentários e saudações para você. Mas antes, gente, eu quero mostrar uma matéria aqui. Ontem, à tarde, a matéria foi liberada hoje, o COP fez uma operação aqui na PE 407. Você sabe onde que era, quando você vem de Paranaguá para Pontal do Paraná, logo antes de terminar a pista dupla ali, tinha aqueles barracões ali que era daquela empresa, da representante da Coca-Cola, aqui embaixo, aqui no litoral, que não tem nada a ver com o problema da droga. Era um depósito, um representante, né, que não tem nada a ver, ela já mudou para outro espaço, né, e ficou o barracão vazio ali. O que aproveitou, Mara, os marginais que gostam de levar cocaína para a Europa? Fizeram dali um depósito de cocaína. Esconderijo. Aí a informação chegou para o COP e você vai ver a operação do COP. E o que é importante, Mora, tinha 4 pessoas bem relacionadas aqui de Pontal do Paraná, gente de Paranaguá, gente de Curitiba, foram 10 presos, inclusive um comerciante, né, conhecido aqui da nossa Praia de Leste. A gente não dá o nome aqui, porque se o COP não divulgou aqui, não cabe a gente divulgar e, de repente, vamos que, né, esteja detido para averiguação ainda, mas o COP fez uma operação que prendeu gente aqui de Pontal, gente de Paranaguá. Veja como foi a operação do COP, e a Mara vai matar a saudade quando ela ia acompanhar as operações de lado a lado, pelo bom relacionamento e profissionalismo que ela tinha. Paranaguá, operação do COP, muita droga apreendida, vários veículos, 10 conduzidos. Já achamos aí pelo menos 150 quilos aí no interior desse caminhão, todos escondidos aí no meio desse madeirame aí, de uma carga de madeiras. Vários policiais do COP, várias viaturas, trabalho que mobilizou aí cerca de 20 policiais. E com certeza tem mais droga escondida ainda no interior aí do caminhão. Estamos deslocando aí para a central do COP, aonde vamos dar prosseguimento aí à revista nesse contêiner. Grande apreensão de cocaína em Paranaguá.
muitos veículos apreendidos, muitas pessoas conduzidas, mas um serviço da Polícia Civil do Estado do Paraná, através do Centro de Operações Policiais Especiais. Não, se você quiser. Então tá aí, gente. A operação do COPE, você assistiu aí na íntegra, né? É evidentemente filmada por policiais do COPE, né? A operação, aonde, né, 300 quilos, Mara, foram achando Muita 100 coisa. quilos aqui, 50 ali. É um tombo, né? Ao tráfico internacional de drogas. Você vê. E acontece muito, né? Paranaguá ainda tem conseguido apreender muita droga num trabalho bacana, um trabalho importante da polícia e do pessoal do Porto, que com aquele scanner que eles colocaram lá para passar caminhão e tudo mais, tem feito um serviço realmente importante na apreensão de drogas, que é o mal do século, né? A droga realmente destrói famílias, destrói empresas, empresários, enfim, você sabe bastante bem como faz mal para a sociedade o tráfico de entorpecentes, porque aí não fica só nisso, né? Você vê, troca a droga por armas, por munição, assaltos, sequestros, enfim, cria todo um esquema de violência e de criminalidade no entorno do tráfico de entorpecentes. O que levou a Mara, de repente, vir morar agora, residir no nosso litoral em Pontal do Paraná, Mara? Claro, aposentou-se do jornalismo, da TV, né? O que levou você, de repente, vir aqui para o litoral? Eu tenho um amor por Pontal. Eu venho para Pontal, para as pessoas terem uma ideia, desde a minha primeira infância, quando não tinha estrada para chegar em Pontal do Sul. A minha família, minha mãe mora em Pontal do Sul. Tua mãe? Tua mãe é mais conhecida. Dê o nome da tua mãe que o povo de Pontal do Sul vai saber, porque ela vende salgadinho. Ela vende, é a mulher do sonho, gente. Mulher a minha mãe é a Leonora, do carrinho vermelho, a mulher dos sonhos, ela vende Ela sonho. continua vendendo sonho em Pontal do Sul? Ela está com 80 anos e ainda faz o sonhozinho dela. O pessoal de Pontal do Sul vai buscar em casa, porque antes ela saía fazer entrega, o carro do sonho, entregando. Né? Ela continua entregando o sonho. Ela está danada, ela continua feliz da vida. Que se ela parar, ela morre. Então ela continua entregando. Está com 80 anos e entregando sonho. Fez 80 sonho. anos, linda, tem uma maravilhosa. Clientela violenta, né? Tem, porque é uma delícia, né? Então, mas assim, eu vinha para Pontal quando não tinha nada em Pontal do Sul, gente. Tinha Praia de Leste e Pontal do Sul. Essas praias que ligam Praia de Leste a Pontal do Sul não existiam. A gente chegava em Pontal do Sul pela praia, você só podia vir de carro na maré baixa, porque ali no olho d'água, quando o olho d'água era maré alta, ele juntava com o mar e não passava, então tinha que esperar a maré baixar para o carro passar ali, e a gente chegava então em Pontal do Sul. Tinha um Hotel Atlântico, que é onde hoje é a Câmara Municipal. Do hotel só ficou aquela fachada de pedra, o hotel não existe mais. Tinha a Vila de Pescadores, que era ali onde fica o Carranca, fica o centrinho de Pontal do Sul. Tem muita gente que está nos assistindo que não era desse tempo. Não é mesmo. Eu era muito menina, meu Deus, deixa eu ver, era 68, por aqui aí. pertencia a Paranaguá ainda. Era Paranaguá. Né? Para vocês terem ideia, onde fica ali esse comércio grande de lanchonetes em Pontal do Sul, na avenida principal, era o cemitério. Ali tinha o cemitério dos pescadores e tinha ali vários ipês centenários, guapê, que é a árvore típica do nosso litoral. Vários pés de guapê centenários ali. Então era assim, e a Vila de Pescadores, e daí tinha a casa de uma tia minha, da tia Maria, do tio Rafael, bem lá no meio do mato. Não tinha luz elétrica, não tinha energia elétrica, gente, não tinha água encanada. Você vinha, era lampião a gás, e para tomar banho e água e tal, você bombava água. Tua mãe já vendia sonho, certo? Ela começou um pouco depois, ela começou ali por 75, 76, que ela começou a vender os sonhos dela. Então eu vinha desde essa época, eu vinha passear, passava as férias de verão aqui, terminavam as aulas, naquele tempo as aulas terminavam em novembro, eu era uma boa aluna, passava por média, então meados de novembro eu já não precisava ir para a escola,
a gente vinha para a praia e só voltava às aulas em 1º de março. Então, eu ficava dezembro, janeiro, fevereiro, março, aqui, até final de fevereiro, aqui na praia eu voltava. Então, tem uma coisa afetiva com o Pontal do Sul e depois Pontal do Paraná, daí virou município, essa coisa toda, né? É um carinho muito grande. E quando eu consegui, não digo encerrar a carreira, mas me aposentar, né? Quantos anos de tribuna do Paraná, Mara? Já que você entrou na esfera da aposentadoria. 33 anos de tribuna, 35 de rádio. 33 anos de tribuna, sendo a jornalista número 1 da tribuna, né? E chefe de equipe, como é que chamava assim naquele tempo? De redação policial. Eu comecei como repórter, né? Trabalhei com Olga Citúlio, trabalhei com outros feras lá, com Oscar Milton Volpini, outro pessoal bem fera no jornalismo, e depois fui a editora, da editora-chefe, da coordenadora da equipe de policial. Quando eu saí, quantos jornalistas tinha que cobrir o setor policial Curitiba e região metropolitana? 6. 3 homens e 3 mulheres, porque eu fui a primeira mulher a integrar essa equipe, né, lá nos idos de 1980, e depois eu saí, fiquei 5 anos na Gazeta do Povo. Pois é, eu ia perguntar, como é que a Gazeta do Povo conseguiu ter arrancado a tribuna? Eu recebi um convite... Irrecusável? Irrecusável, um convite irrecusável, muito vantajoso financeiramente, e além de vantajoso financeiramente, eu tive uma oportunidade excelente de aprimorar conhecimentos. Quando você sai da sua zona de conforto para enfrentar um novo desafio, você cresce, você se obriga a crescer. Então, eu tive que voltar a estudar, eu voltei a fazer curso de português, eu voltei a fazer uma série de coisas que eu não estava fazendo, porque estava acomodada. Então, fiquei 5 anos na Gazeta do Povo, produtivos, 5 anos muito produtivos, estudei bastante, trabalhei mais ainda, e depois voltei para a tribuna. Foi recebido de braços abertos. De braços abertos, ao meu queridíssimo amigo e chefe, diretor Charles, né, o Carlos Tavares. Infelizmente, ele faleceu no mesmo dia em que eu voltei para a tribuna do Paraná. Você recebeu uma homenagem triste. em 2018, né? 2017. Vamos ver essa homenagem aqui, que a Mara, uma surpresa. A Mara não sabia que a gente ia resgatar essa homenagem que ela recebeu de uma das mulheres mais atuantes, né, na crônica policial, no jornalismo de Curitiba, da região metropolitana. Olha a homenagem. Bacana. A Mara foi considerada a número 1 no jornalismo, na crônica policial de Curitiba. E aquele tempo, né, Mara, nós tínhamos 10 jornais, nós tínhamos rádio, televisão que fazia. Hoje o esquema online e a internet engoliu, fechou os jornais no Brasil inteiro praticamente. Uma pena. Mas veja lá, Mara, olha aí, diga para nós o que é isso aí. Eu não esperava, né? Mas eu quero agradecer muito ao Instituto Qualicare por essa homenagem tão gostosa e tão inspiradora para a gente, que já fez carreira, que já está na estrada há tanto tempo. Saber que pode servir de inspiração para outras pessoas é realmente muito compensador, é muito feliz isso. É bem interessante porque eu não escolhi realmente ser repórter policial e muito menos esperava fazer uma carreira vitoriosa, digamos assim, de 35 anos nessa área, que é uma área, era mais restrita aos homens. E um colega precisava sair em férias, ele fazia reportagem policial, e ele acabou me convencendo a duras penas para que eu o substituísse. E com isso eu chamei a atenção dos editores da Tribuna. Logo em seguida eu recebi um convite para ir trabalhar na editoria policial da Tribuna do Paraná. E fui cheia de vontade, cheia de garra, e permaneci lá por 30 anos. Passei a chefe de equipe, a coordenadora, e tive a felicidade de levar outras mulheres para trabalhar comigo, né? Manter a minha equipe, metade mulheres, metade homens, para a gente mesclar. E quando eu saí do jornal que eu entrei, que eu era a única mulher da reportagem policial, eu deixei uma equipe com 4 mulheres trabalhando. Foi muito legal. Eu não
que é essa homenagem, Ah, Mara? que lindo, que saudade, que coisa bonita. Eu recebi o troféu Mulheres que Inspiram em 2016, referente ao ano 2015. Uma entidade que fazia um apanhado de mulheres que inspiravam com o seu trabalho, com a sua garra, com a sua força, a outras mulheres. E eu fui, no âmbito do jornalismo, eu fui escolhida por um júri bastante seletivo, como a merecedora do troféu Mulheres que Inspiram, coisa que me honrou grandemente. Eu agradeço a Cristiane Rodstein, que foi a pessoa que me indicou, e outros colegas jornalistas também que me indicaram e me entregaram esse prêmio, que eu recebi das mãos do prefeito Maurício Fruit. Foi bem legal. Eu recebi outras homenagens da Câmara Municipal, da Assembleia, foi sabe, uma coisa assim que gratifica a gente. Nós estamos com uma imagem tua lá recebendo da Câmara Opa, Municipal, mais uma homenagem. Que coisa boa. Cristiano Santos É o e Cris, o Sabino, né? Não, Ali quem é o... Ah, é o Salamune, né? Salamune, Cristiano exatamente. Santos e Salamune do Salamune. PV. Muito O Mara, bom. aqui o Wagner Perim está dizendo, fala para mandar um triplo abraço para o irmão João Carlos Lourusso. Ah, manda um triplo abraço para ele, João Carlos Lourusso. 3 abraços para você. Então, Meu João marido. Carlos Lourusso, É o meu marido. teu marido. Oh, Wagner Perim. O Bruno Lima aqui já está dizendo o seguinte, Taíco, pelo amor de Deus, estamos desde as 17 horas sem luz, aqui perto das empresas do Maurício Zampieri. Maurício Zampieri está nos assistindo, aqui pré-candidato a prefeito aqui em Pontal do Paraná, também está aqui nos assistindo. O pré-candidato, o Alfredo Parodi, o delegado Lúcio Lugli também está aqui nos Lúcio, assistindo. estou esperando, doutor Lúcio. Os delegados assistem aqui para aprender também um pouco Que de bom, montar né? os pré-candidatos, né? Também é bom, deixa eu ver. A Tati também é pré-candidata. Então nós a temos Tati aqui também. 4 pré-candidatos nos assistindo, né? Então é importante, Maurício Zampieri vem aí despontando bem em Pontal do Paraná. O Pontal do Paraná, daqui a pouco, você que entrevistou os pré-candidatos, Mara, lá na tua rádio, na rádio tua e lá do Cláudio Ribeiro, eu vou perguntar assim para ver o que você sentiu desses pré-candidatos. E aqui agora ficou complicado para mim mandar um abraço para a galera aqui que tem de abraço para você aqui, Mara. Que bom, obrigada. E daí você gente. responde, claro. Você, Claro. né, Elisir Vieira, está aqui a galera toda, o Rodrigo, a Bruna Lima, o Cleomar. O Cleomar vai ser nosso entrevistado a semana que vem, ele vai contar o que é montar uma academia Ironwork, né? Work, o Bola que gosta de falar. Que chique, Ironwork. Academia, Marcos, tem que conhecer. É padrão, olha, uma das mais modernas aqui do litoral, não só de Pontal do Paraná, bem na entrada de Praia de Leste. Isso é importante. É importante que tenhamos essas empresas modernas, essas pessoas que pensam no futuro, que trazem essa novidade, porque isso é crescimento para a cidade. Né? Que tem É igual uma a construtora bela academia, Romar, né, Mara, que está construindo ali 200 empreendimentos imobiliários com mais de 200 casas, apartamentos comerciais. É o empresariado acreditando no crescimento, na geração de emprego, as empresas de material de construção. Quer dizer, o povo tem que apoiar. Você que é uma jornalista daquela, essa estrada, esse porto, você acredita que sai ou vão conseguir embarregar isso aí até? Eu não sei, é complicado. Dá 3 tipos de medo? Dá 3 tipos de medo, como diz o outro. Eu tenho muito receio com relação aos problemas que um porto vai trazer para Pontal do Paraná. Eu tenho bastante receio disso. Eu sei que a estrada é necessária, os comerciantes ficam até arrepiados se você falar que não pode ter estrada. A estrada é necessária, sim. A gente sabe o que Pontal vive na época de temporada, especialmente, né, horas, filas de carro, acidentes, uma coisa absurda. A estrada é necessária, sim. Agora, eu não sei se nós temos necessidade de um porto, e especialmente o que me traz um certo mal-estar é a construção de uma estrada com dinheiro público para favorecer um porto particular. Isso não, sabe, não consigo assimilar isso aí, direito Mara, essa sabe história. Foi os ambientalistas que plantaram na cabeça do povo que
a estrada, você mesmo falou que a importância da estrada, que a Sim, estrada mas talvez não essa era para beneficiar o porto. Né? Mas ela é para beneficiar o porto, né? Talvez não essa mas estrada. É que o porto é o progresso, né? Nós precisamos de uma estrada que permita que se vá e volte de Pontal sem tamanho congestionamento. Garuva Mas Garuva só cresceu por causa do porto. Tem o porto lá, tá, tudo bem, mas o de Garuva conseguiu. Lembra que tinha uma bronca, né? Do prefeito, do governador do Paraná, com de Santa Catarina, tal, porque você ia para Guaratuba, se não pegasse o ferryboat e fosse por Garuva, você ficava 6 horas só para atravessar aquele pedacinho de Garuva ali e pegar 376. 5 sinaleiros tinha ali. Um troço desumano, cruel, né? E agora eles resolveram isso com uma estradinha paralela. Fizeram diversas estradas. Ali o meio ambiente não teve... Né, mas parece que foi tudo aprovado, devidamente comprovado. Não tem uma mata atlântica como a nossa aqui, que é muito, muito preservada. Então, você tem que resolver o problema não criando outro problema. Você tem que ter sensibilidade, inteligência, porque aí é que vem a inteligência emocional, a inteligência governamental, a inteligência de ouvir todas as partes e chegar num consenso, uma coisa que não... Você vai melhorar um lado... Sabe a história? Vestir um santo para despir outro? Mas, eu vou te contar, eu acompanho assim, de perto, faz mais ou menos uns 10 anos seguidos. Eu sei que você é bem atuante nessa ação. Uns 10 anos seguidos. E a gente entende que, se não acontecer de sair esse porto, Pontal do Paraná passa a regredir. Porque a esperança... Mas não tem, Mara, aqui não tem geração de emprego. Mas nós temos aqui turismo, não tem, nós temos a indústria do turismo. Mas o turismo, sem o porto, está fadado a cada vez... Mas não é esse o assunto. Não viemos para discutir mas, aqui enfim, a gente estrada. Pode voltar. Eu quero perguntar, você com 30 anos de jornalismo, qual foi o crime mais violento, assim, Mara? Você vai responder daqui a pouco, vá pensando que eu estou te pegando de surpresa. Qual o crime mais violento, assim, que de repente chocou, que você não conseguiu rascunhar ali a matéria, né, que te mexeu no teu, né, na tua estrutura emocional? Qual foi o crime mais violento, assim? Eu sei que foram tantos, mas aquilo que mexeu no teu emocional. São tantos mesmo, assim, que sempre foi muito difícil. As pessoas pensam que ser repórter policial é porque você gosta de violência, ou porque você gosta de ver pessoas mortas, ou porque você gosta de sangue. Não é nada disso, sabe? A reportagem policial em si, ela tem um valor social bastante grande, porque a partir do momento que você denuncia o crime, a violência, você denuncia onde estão acontecendo roubos, onde estão acontecendo prostituição de menor, essas coisas, as autoridades se mexem e tentam resolver. Então, a importância social do jornalismo policial é muito grande. Várias coisas que que mexeram comigo, sempre aqueles que envolviam crianças eram os mais dramáticos, aqueles que eu mais sofria, né? Por ser mulher, por ser mãe, enfim, por ser criança, né? Uma coisa que me deixava bastante mexida. Mas quando me fazem essa pergunta, e muita gente me faz essa pergunta, me vem imediatamente na cabeça um acidente de trânsito, um acidente em rodovia, meados de 1980, 85, por aí, na época em que saiu o Escort XR3, que era um carro conversível. Ele era um carro muito potente e ele tinha um problema problema conjuntural, estrutural nele lá, que quando você estava em alta velocidade, ele era potente e tal, o pessoal andava correndo, quando fazia frenagem e tudo mais, ele saía de lado. E se a pista estivesse molhada, então, era a pior coisa, saía de lado mesmo e pronto. E vi uma família de Santa Catarina, uma família de japoneses de Santa Catarina, o carro estava com 5 ou 6 pessoas dentro, subindo a BR-376, né? No tempo não era duplicada, era chamada de Rodovia da Morte, porque lá aconteciam acidentes horríveis, e esse Escort derrapou na pista tal, e bateu e entrou embaixo de um caminhão. E ele destruiu, o carro sumiu.
carro não sobrou nada do carro. E as pessoas que estavam dentro, elas foram dilaceradas, elas foram despedaçadas. E os corpos, os pedaços, porque não tinha nenhum corpo inteiro mais, os pedaços dos corpos foram sendo lançados pela rodovia. Então, foi uma cena tão terrível. Quando eu cheguei, eu fui a primeira repórter a chegar lá, estava na rua, deu um acidente na rodovia da morte, qual é o quilômetro, e a gente saía para fazer a cobertura, eu, o fotógrafo e o motorista do jornal. E quando eu cheguei, que eu me deparei com aquela... Era um negócio pedaço de criança, tão sinistro, pedaço de gente para tudo quanto era lado. Olha, era um filme de horror. Então, você andava ali na rodovia, o policial gritava, cuidado, cuidado. Você olhava, tinha um braço de uma pessoa ali, você estava quase pisando no braço. Você olhava para o outro lado, tinha metade do rosto de alguém. Então, até hoje, essa cena me assusta. Eu tenho pesadelos com ela até hoje. Depois de tantos anos depois ainda... Depois de tantos anos. Saí quando é criança, mexe mais pro policial, pro jornalista, né? Que faz a cobertura, né? Para todo mundo. Criança mexe na estrutura, mexe. Eu lembro que naquele dia eu não conseguia fazer anotações. Nesse acidente eu não conseguia fazer anotações. Como em outros casos também, que eu fiquei muito, muito abalada e tinha que respirar, me recompor e dizer, não, eu estou aqui porque eu sou jornalista e eu preciso trabalhar com isso e levar notícia para o jornal, escrever. Então, eu sempre criei uma forma, uma autodefesa. Quando eu chegava no jornal, eu escrevia minha matéria, entregava para o editor, eu punha um ponto final na matéria e ela acabava ali, eu não levava para casa. Tanto que, às vezes, em casa, alguém me perguntava, escuta, como é que foi aquele acidente? Não sei, não me lembro. Não consigo reportar mais nada. Amanhã eu trago a tribuna, você lê na tribuna e fica sabendo, ou na Gazeta, e fica sabendo como é. Porque é uma questão de autodefesa, pela sua sanidade. Né? Porque você conviver com a violência o tempo todo, você, policial, durante tantos anos de policial linha de frente, sabe que a gente precisa desenvolver uma espécie de armadura para se proteger emocionalmente disso, né? Porque afeta muito, a violência afeta muito a gente. O que aconteceu que em 87 o delegado Adalto, o doutor Adalto, era o chefe da Furtos e Roubos, proibiu você de entrar na Furtos e Roubos, quer dizer, proibiu assim, mais um motivo de... Ele ficou bravo comigo. Ficou bravo. O que Ele foi? Ficou muito bravo. Bom, vamos lá, vamos lembrar dessa história. Doutora Adalto, um abraço para você. Está vivo, mora numa chácara ali em São José dos Pinhais. Sem mágoas, sem mágoas. São ossos do ofício, histórias que a gente conta depois, né? Conta para os netos. Houve uma confusão do pessoal policiais da Furtos e Roubos pararam na Doutor Muricy, na frente de uma relojoaria, coisa assim, com a viatura num lugar que não era proibido parar, embaixo de uma placa de proibido parar. O pessoal da Polícia Militar passou por ali e foi multar a viatura, porque ela estava parada em local indevido. Viatura descaracterizada? Boba. Não, era uma viatura preta e branca, era uma viatura da Furtos e Roubos. E o pessoal foi multar. Daí os policiais chegaram, civis chegaram, disseram, não faz isso, não sei o quê. E os policiais, existia uma rusga, né? Diziam que não, mas existia uma rusga entre policial militar e civil, e acabou que deu uma briga ali. O policial civil quis tirar a viatura do lugar, o policial militar tomou a chave na mão dele, e já saíram no tapa ali mesmo, e foi chegando viatura. Policial civil contra policial militar. E foi chegando viatura, e foi chegando gente, gente que eu digo policiais. Congestionou de viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, e todo mundo saindo no tapa. Foi uma coisa horrível, em plena Muricy, com 15 de novembro, quer dizer, no coração de Curitiba. E nessa muvuca toda estava até eu levei uns tabefes no meio da história lá. Porque você fazendo a reportagem policial. Eu fazendo a reportagem, né? Eu estava lá com o meu bloquinho, com o meu bip, com tudo mais, e tomando sopapo daqui, empurrão de lá. E tinha um senhor totalmente bêbado, mas... totalmente bêbado. Ele se meteu no meio da briga. Não era policial, não tinha nada a ver com a confusão. Ele estava passando ali, viu o fervo. Pegou a carona da bronca. Pegou a carona, entrou, empurra daqui, toma uma bolacha de lá, não sei o quê. E o doutor Adalto chegou muito bravo, né? Porque era a turma dele, as equipes dele. E ele chegou e mandou algemar o bêbado, pôr num camburão e foi embora. E sumiu com o bêbado. E me chamou a atenção aquilo, eu falei, vou ver o que vão fazer com esse cara, né? Mas tentei seguir a viatura que estava com o bêbado no camburão, no porta-mala, e
não achou, sumiu, não consegui. Daí eu fui para a delegacia e questionei o delegado-chefe, doutor Adalto, onde é que está o bêbado que vocês prenderam? E se não prendemos, não prendeu. E aí já estava todo mundo com os ânimos meio alterados. Eu tenho foto que vocês prenderam, tá? Saiu na viatura, o que vocês vão fazer com aquele homem? E eu, Adalto, mais irritado ainda, não queria me dar satisfação do bêbado, eu queria saber. Eu sei que nós acabamos brigando ali, nos desentendemos, e no dia seguinte ele me proibiu de entrar na delegacia. Né? Aí, se você é persona não grata aqui e tudo mais, porque, enfim, daí durou um certo mal-estar de uns certos dias. Eu dizia para ele, o senhor não pode me proibir, esse aqui é um prédio público, eu entro, e daí começa aquelas intrigas. Mas coisa do passado, né, doutora Adalto? A gente já fez as pazes, já passou, já fica na nossa história. Mas a história foi essa. Eu realmente estava tomando uns tabefes no meio da confusão lá e fui atrás da história do bêbado. Depois ele foi solto também, que curou o porre no xadrez e foi solto. Ô, Bola, eu queria que você pegasse ali para mim aqueles álbuns ali, ó, fazendo um favor, para mim mostrar aqui. A Mara vai ficar emocionada, até que muitas dessas matérias são de operações policiais que eu comandei, eu participei. Esses daí é aquele que está embaixo ali. Está ali, né? Bons tempos. Bons claro, tempos não vou, claro, abrir tudo aqui, senão nós vamos até amanhã de manhã. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A Bola vai posicionar a câmera. Né? Dá aquela outra lá, Bola. Esse está aí embaixo. Aí embaixo, aqui, aí. Esse aí. Vou aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido Zé Carlos. Zé de Oliveira. Zé Carlos de Oliveira. Zé tem casa em Notame, né? Também. Que bom. Zé Carlos, um beijo para você, ó, que ele participou de muitas dessas histórias também. Olha lá, dá uma focada aqui para me mostrar. Olha aqui, gente, ó, isso aqui são ovos, ó, isso aqui é a minha história policial, não é da Mara. Esse é do Taíco, mas eu escrevi muito dela. A primeira prisão que eu participei com imprensa, ó, foi quinta-feira, 29/12/1983, Mara. Nossa, mãe. 83, você já está na tribuna, porque aqui tem matéria até aqui, ó. Eu entrei na tribuna em 80. Esse aqui já é matéria da tribuna. Já estava fazendo. Diário Popular. Ó, aqui, ó. Essas vermelhinhas são todas da tribuna. Essa é do Diário Popular. Diário Popular, Folha de Curitiba. Né? Ela também. Quantos jornais? Aqui, Mara, olha, aqui estou eu, ó, puxando um marginal, algemado. Olha como era garoto aqui, ó. Coisa boa, eu lembro. E aqui são histórias e mais histórias de prisões. Olha, tudo isso aqui, gente, foi os meus 25 anos de carreira policial. Tudo que saía referente a trabalhos que eu participava, e está aqui, ó, para mostrar. Você deve lembrar também de uma ocorrência que você e o Zé Carlos prenderam vários indivíduos. Na época a gente chamava de punguista, que estavam aterrorizando ali, descuidista, né? Aquele que pratica o furto rapidinho, sem a pessoa notar. Tinha os ônibus de Curitiba, a média dava uma média de 50 furtos, né? Era muita coisa, mas esses vocês prenderam, né, numa operação que vocês fizeram, vocês prenderam uns 15, né? E eu não podia ir na delegacia aquele horário, eu estava em casa, era meu horário de folga, ia trabalhar à tarde. Vocês pararam na frente da minha casa e botaram os 15 parados no muro, todo mundo você não pode ir fazer uma matéria, Eles levaram a matéria na minha casa, gente. Eu tinha 15 punguistas parados no muro da minha casa, com a mão para cima. E eu disse agora. Você tinha feito uma matéria, né, que acho que tinha eu tinha instigado, né? Umas vítimas. E a gente precisava do reconhecimento das vítimas. Uma coisa assim. Eu sei que quando eu saí na porta, tinha lá 15 punguistas no muro da minha casa, todo mundo com a mão para cima, algemado. Digo, nossa, mãe, são coisas que hoje realmente não acontecem mais. A gente fica. Assim que eu assumi como delegado aqui em Pontal, nós tivemos um crime que chocou, 2 crimes, né? Que foram desvendados por mim. Então, aqui as matérias. Um foi o Neri, que é um proprietário de uma oficina ali em Praia del Este, que foi assassinado a mando de uma amante, né, da loira diabólica. Nossa. E outra foi a esposa do dono Pechitos, que é um restaurante. Aquilo foi muito triste, muito triste, né? Um já assalto. Na minha entrada, eu fui aqui quando eu cheguei, os crimes já que eu peguei pela frente, e graças a Deus já cheguei com o pé direito.
conseguimos efetuar a prisão. Né, desvendar. E lá o Pechitos era um garçom que deu para os amigos lá do sítio cercado a fita, como dizia. A fita, deu a fita. E ali de Praia del Este foi a Márcia, que daí descobriu que ela já tinha mandado uma... Esses dias, Márcia, inclusive, nós tivemos um júri popular desse caso aqui no Fórum de Pontal. É mesmo? E eu fiquei lá um dia inteiro prestando depoimento e fui o autor da prisão. Não fiquei sabendo, você não teria ido acompanhar. Foi o júri, depois de 20 anos. 20 o duro é isso, né? Essa justiça tão tardia. As coisas deveriam ser mais rápidas, sabe? E aí, então aqui, Pontal do Paraná... E uma coisa, Mário, você veja, às vezes eu falo aqui, você com toda a tua experiência policial. Está aqui o Júlio César também, nosso policial também aposentado, está aqui assistindo. A policiada aposentada começa a entrar aqui, que a Mara está por aqui. Saudade dessa galera aí. Grande parte de membros da imprensa, às vezes, não são bem relacionados com policiais, militares, civis. Você, quando tinha que fazer a crítica, a denúncia de um desvio de conduta, você nunca perdoou. Mas você também nunca deixou de ser amigo. Como é que é ser amiga e às vezes ter que fazer uma crítica contra a delegacia ou equipes da delegacia? É uma saia justa. Mas eu sempre coloquei o profissionalismo em primeiro lugar, Taiko. E eu acho que isso é que fez com que tanto os policiais civis, militares, do Guarda Municipal, as pessoas me respeitassem muito, porque eles sabiam, todos os policiais sabiam, delegados, investigadores, agentes, carcereiros, né, que nem existe mais agora carcereiro, mas enfim, todos sabiam que eles estavam tratando com uma profissional. Eu saí da Universidade Federal do Paraná com 19 anos, gente. Eu me formei em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. Eu entrei com 16, me formei com 19, de tanto que eu queria ser jornalista. Caí na reportagem policial por mero acaso, foi uma coisa assim que eu não escolhi, aconteceu na minha vida. Quando eu trabalhava no Diário do Paraná, eu sempre conto essa história, meu colega Luiz Augusto Cabral morava, a família dele era de Manaus, ele manauara. Ele queria ver os pais e pediu que eu fizesse a cobertura nas férias dele. E eu fiz e cobri um sequestro, você deve lembrar, da Rosana Baggio, com delegados de ponta que investigaram. A vítima era a Rosana Baggio, foi presa toda uma quadrilha, e eu cobri bastante bem aquele sequestro. E aí veio, então, o convite para eu ir para a Tribuna do Paraná. E logo que eu entrei, era engraçado, porque eu era muito jovem, os delegados achavam que eu estava na delegacia para fazer trabalho de escola, quando, na verdade, eu já era uma profissional diplomada pela Universidade Federal do Paraná em jornalismo. No começo não foi muito fácil, porque eu tinha que convencer policiais e delegados de que eu dava conta do recado, e convenci, inclusive, meus colegas, que não botavam muita fé que eu ia durar muito tempo. E eu acabei provando para todos, né, com bastante galhardia, que eu estava taxada, tinha condições de trabalhar naquela área, e depois me apaixonei pelo jornalismo policial, justamente pelo fato de poder ajudar as pessoas através do jornalismo policial, e dei o melhor de mim. Então, eu conquistei uma coisa, o capital mais importante para um jornalista, que é o respeito. Eu fui muito respeitada pelos policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Eles sabiam que eu tinha uma caneta, o falecido Dr. Fauzi Salmen falava para mim, você tem uma caneta pesada. Eles sabiam que eu tinha uma caneta pesada, ou seja, que eu realmente escrevia aquilo que era para ser escrito, da melhor forma possível, para que o leitor entendesse perfeitamente bem aquilo que eu estava narrando, aquilo que eu estava contando. Então, foram inúmeras as vezes dos policiais chegarem para mim e dizerem, você escreveu exatamente o que eu falei, meus parabéns, você disse exatamente aquilo, você mostrou para o público exatamente, para o teu leitor, aquilo que eu queria dizer. Então, mesmo que não fosse o melhor a dizer, né, mesmo que não fosse um elogio, o policial sabia que aquelas palavras estavam corretas. Então, eu conquistei isso dessa forma, sabe? Sendo honesta, sempre olhando no olho e dizendo, sou jornalista, tudo que você falar para mim vai ser publicado.
Então, veja o que você quer me falar, veja o que você vai me contar. Então, contava, sabia que saía no jornal no dia seguinte, eu não estava enganando ninguém. Nunca usei do artifício de dizer, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Sempre andei com o meu crachá de jornalista enorme, que era uns outdoor que a gente usava, né? Coisa horrível. Mas, enfim, aquele crachá enorme, com meu nome, minha identidade funcional. Então, usando de honestidade, sabe, Thaí? Com olho no olho. Eu acho que foi assim que eu conquistei tudo isso. Mara, você veja como é que é a segurança de ontem e a segurança de hoje. Aqui a gente tem uma prova cabal, né, que não tem o que discutir. Então você veja bem, quando eu assumi aqui como delegado em Pontal do Paraná, em 96 para 97, eu, claro, para assumir aqui, eu fiz algumas exigências, efetivo. Eu queria tentar, né, ter uma delegacia, porque só tinha tapera velha aqui, e aí eu recebi do Dr. Tólio toda essa estrutura. Eu trouxe 15 policiais numa pegada só para Pontal do Paraná, quando o Pontal virou Pontal, né? Quando nasceu a cidade, então, né? Então você veja aqui, ó, bola, eu quero mostrar aqui, ó, essa aqui era a delegacia, veja bem, em 97 nós tínhamos um efetivo de 25 policiais civis, 3 escrivães. Sabe quantos policiais hoje tem a Polícia Civil nossa aqui, mano? Não sei, mas acho que é muito pouco, efetivo, lutadores, bem pequeno. Um escrivão ad hoc, né, capacitado que toca. Quando Pontal tinha 8 mil habitantes, eu tinha 3 escrivães e 20 policiais. Então aqui, aqui, ó, quando nós inauguramos a delegacia de Praia del Este, né? A delegacia de Praia del Este. Então está aqui, ó. Está ali o secretário de Segurança, o doutor Candinho, o doutor Tólio, que era o delegado-geral, o Algaci Túlio, que era o deputado. Está ali também o doutor Hélio Queiroz, que era o prefeito na época, a juíza da comarca, né? E aqui inaugurando a delegacia de Praia del Este, do lado do Privé. Hoje acabou, não existe mais nem... Né? E aqui, Mara, aqui eu estou inaugurando a delegacia, por isso que eu falo, a gente tem história para contar aqui. Aqui nós estamos inaugurando a delegacia de Ipanema. Essa delegacia que tem até hoje aqui, que é a sede do município. Né? Aí você veja, quando a população era 8 mil, hoje é 35. Está aqui, ó, vou mostrar para o pessoal que gosta da Alessandra. Olha aqui, ó, a Alessandra está na foto aqui que é a minha esposa Marisa, a Lília, está aqui na foto da inauguração da delegacia de Praia del Este, que depois virou Conselho Tutelar e acabou não existe mais, né? É impressionante isso. Eu consegui levar os containers, Mara, para dar mais segurança nas celas de Pontal do Sul, para evitar a quantidade de fugas. Então, você imagina, hoje Pontal do Sul é fechado, Praia del Este não existe nem o prédio mais, que virou uma obra ali da Universidade Federal, e Pontal Ipanema com efetivo reduzido, quer dizer, não pode nem exigir é triste. Do pessoal. E hoje é uma população de 30 mil com 40 mil itinerantes, aí, que chega a 40 mil, e com efetivo de 30%, quer dizer... Aí a imprensa, às vezes, tem que entender isso, que às vezes a imprensa criticar os órgãos de segurança é uma coisa, agora tentar entender e ver a realidade de hoje, o que era 20 anos atrás. Aqui é um exemplo, não estou querendo fazer política aqui e mostrar isso Mas, aqui. Mas, Taíco, né? O papel da imprensa é criticar. O papel da imprensa não é entender, é criticar, é apontar, enfiar o dedo na ferida mesmo. Porque é por isso que nós temos o governo do Estado, é por isso que tem uma Secretaria de Segurança Pública, é por isso que existem verbas para isso, para você aumentar o efetivo. E não é só aqui em Pontal que está sucateada a segurança pública. Se você vê Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal, a polícia científica, gente, que é a alma da polícia civil, a polícia científica, é aquela que realmente faz a investigação, que vai lá pegar um cotonete, um pouquinho de sangue para fazer um DNA,
para elucidar um crime. Polícia científica tem problemas. O Instituto de Identificação, essa semana ainda eu vi um apelo do nosso delegado, o Dr. Marcos Michelotto, que é o diretor do Instituto de Identificação, pedindo aos diretores de escolas que não peçam carteira de identidade nova para alunos, porque o Instituto de Identificação, por conta da pandemia, não tem condições de suprir todas as carteiras de identidade que precisam ser emitidas. Então, que não peçam, tem alunos com identidade de 2, 3 anos atrás, com a cédula de identidade, e a escola pede uma nova, uma mais recente. Eles não peçam, senhores diretores de escola, atendo um apelo, aproveito agora e faço até, em nome do Dr. Michelotto, atendo um apelo do delegado responsável pelo Instituto de Identificação, que eles não têm condições de produzir tantas carteiras de identidade. Acontece o quê? As pessoas estão fazendo aquelas filas, amanhecendo na fila, aglomerando. Como se a carteira de identidade fosse uma sobrevivência do momento. Exatamente, e não precisa, agora não precisa, gente, a pandemia é mundial, a gente tem que agir de forma diferente. Você diz, eu morro de medo do vírus. Eu morro de medo do vírus, eu não quero pegar o vírus, também não quero que as pessoas que eu gosto peguem o vírus. E como que a gente faz isso? É se cuidando, é tendo noção das coisas. Então, a polícia está sucateada, e não é de hoje. O problema é que você vê essa estatística, o aumento da população e a queda do policiamento, a queda dos serviços, é uma constante. E ali nós estamos vendo, Mara, uma imagem ali, está ao vivo a imagem, ó, você sendo homenageada pelo Instituto de Identificação, pelo Dr. Newton Rocha. Foi verdade, que é o também. Diretor do Instituto. O que é essa homenagem? Muito carinhoso. Não, eu precisava, dessa vez eu precisava de uma carteira de identidade. Furou a fila? Não furei a fila. Não tinha fila era uma tempo, coisa. né? Não tinha, realmente não tinha fila. Mas era uma emergência e eu fui conversar com ele e ele conseguiu resolver. Não era para mim, eu precisava para uma determinada pessoa que estava realmente necessitando daquela identidade. Eu fui conversar com ele e ele disse, não, Mara, a gente vai resolver o problema e tudo. E nessa oportunidade ele me agraciou com um mimo, um presente do Instituto de Identificação, em reconhecimento também ao meu trabalho, porque quando a gente trabalha na reportagem policial, as pessoas pensam que você está lá só na rua, em assassinato, em acidente e essas coisas. Não, a gente fazia matérias importantes sobre o Instituto de Identificação, Instituto de Criminalística, mostrando o que esses institutos faziam e fazem, e são necessários, importantíssimos até hoje. Fazia matérias também sobre os quartéis da Polícia Militar, sabe? Apresentando, por exemplo, a cavalaria, é uma arma linda da nossa Polícia Militar. Fiz algumas matérias lá. Sabia que na cavalaria tem crianças com problemas neurológicos que vão lá montar cavalos, uma boa recuperação, né? Montar, eles ajudam a andar a cavalo tal para a criança, para a musculatura da criança se fortalecer, então ajuda bastante na recuperação. É um trabalho super lindo. Então não é só você pintar a manchete de sangue, não. Tem muita coisa bacana que a gente faz. Uma das matérias mais bonitas que eu fiz na Tribuna do Paraná, com a Polícia Militar, foram 13 capítulos, foram 13 matérias de um curso de formação, se não me engano era COI, curso de oficialato especial, um curso de formação especial daqueles super-homens, sabe, aqueles que fazem a parte da polícia de elite mesmo, né? Quase uns ninjas, assim. Eles fazem um curso medonho, de 3, 4 meses, eles são largados no meio do mato, sem roupa, sem comida, eles precisam atravessar rios nadando, eles andam 4, 5 dias com uma mochila de 30 quilos de pedra nas costas e depois tem que montar e desmontar. É um negócio apavorante, que você pensa, pouca gente sabe que existe. E eu tive a felicidade, agradeço muito ao comando da Polícia Militar, a felicidade de acompanhar um curso desses, em toda a sua extensão. Então, cada vez que eu participava de uma aula do curso, eu fazia uma matéria e acompanhei até a formatura, tanto que até eu ganhei um diploma, que eu agradeço muito, pessoal, de ter participado também daquele curso. Eram
100 candidatos, 80 conseguiram preencher os requisitos para inscrição. Na primeira semana ficaram 30. Na segunda, eu sei que o curso terminou com 9. Sabe, que foram os que conseguiram passar por todas as provas e tudo mais. Uma coisa maravilhosa, que fazem parte da Força Especial agora, sabe? São homens fantásticos, guerreiros. Então, essa foi uma matéria muito linda, a ponto, Taiko, de que quando saía a matéria na tribuna, naquele dia, quando apareciam as viaturas do COI ou do Batalhão de Choque, que eles fazem parte do Batalhão de Choque, quando apareciam na rua, o povo aplaudia, o curitibano aplaudia, eles paravam no sinaleiro, as pessoas abriam a janela do carro e diziam: "Oh, meus parabéns, eu não sabia que vocês batalhavam tanto para isso". Então, naquele foi tempo, lindo. né, Mara, também vendia 100 mil jornais. Nossa, mas hoje você era acha que muito com linda. a internet, que matou os jornais em todo o Brasil, né? Acho que no mundo, porque o que ia sair amanhã no jornal, hoje o povo lê na internet na hora. Exatamente. Quer dizer, a internet fura os jornais, né? Você entende que, de repente, hoje a internet, ela bem usada, foi realmente uma pá de cal em cima dos grandes jornais do Brasil? Os pequenos, então, desapareceram automático. Se os grandes jornais não resistiram à era da informática, da internet, os pequenos, né, os foram os primeiros, de né? Interior, esses daí deu até dó, né? É verdade. Esses já saíam semanal? Já eram semanais, exatamente, semanários, né? Agora já não sai mais nada. Taiko, é outra época, sabe? Eu acho que não dá para comparar. É outra época, são outras possibilidades. A notícia chega muito mais rápido. O que nós precisamos aprender... A juventude, as pessoas mais jovens já nascem com o computador na mão, né? Então eles já conseguem discernir. Hoje os pais já dão com o celular para uma criança com 3, 4 anos. 2 anos já está com tablet, né? Já sabe lidar. Eu tenho um amigo meu que eu falei para ele: cara, você está acostumando mal teu filho. O teu filho, para sossegar, ele quer dormir com o celular no peito. Quer dizer, o celular é o ursinho de pelúcia. É o ursinho de pelúcia da criança, é o celular hoje em dia. É desse jeito. Certo, é o ursinho de pelúcia. Antigamente dormia com o ursinho de pelúcia. Exato. Tinha que dar um cheirinho, uma chupeta. Não, agora é um celular, ou um tablet. Com jogos. Com jogos. Que eles não querem ver, né? Mas eles querem ver já aqueles joguinhos ali, né? Mas o que nós precisamos aprender é discernir da notícia verdadeira para a notícia falsa, ou a tal da fake news, que virou moda, fake news. O que é fake news? Fake é falso, news é notícia. Gente, é notícia falsa. Então, o problema maior da internet é a disseminação da notícia falsa. Se ela fosse usada, se a internet fosse usada como é para ser, com as coisas verdadeiras, com as coisas necessárias, é uma beleza. Quando eu penso em internet, você sabe quem que eu lembro? Vocês vão dar risada, gente, na minha comparação, do Santos Dumont, sabe? Por quê? Porque o Santos Dumont inventou o avião. Para ele, o avião era para ser usado em coisas maravilhosas. O avião era para ser usado para salvar pessoas, para salvar vidas, para passeios, para viagens. Quando ele viu que o avião, a invenção dele, foi usada para guerra, para matar gente, ele se suicidou. E a internet é uma coisa assim, ela foi criada para ser maravilhosa, para ajudar o ser humano, para você falar com pessoas. Meu filho mora nos Estados Unidos há 3 anos com meu neto e minha nora. Como é que eu tenho contato com eles agora, em tempo de pandemia? Não posso viajar, eles não podem vir e tudo mais. É pela internet, é pelas redes sociais. Então, é uma coisa muito boa. Como que eu fico sabendo de um amigo que está morando no Japão já há 5, 6 anos e a gente troca mensagem, a gente conversa, a gente troca notícias? É para ser bom. Aí vem o espírito de porco, né? E dissemina fake news, usa aquilo de uma forma errada. Então, o problema da internet é o mau uso. A partir do momento que ela é bem usada, que ela é usada com seriedade, com respeito ao próximo, não tem invenção melhor. Aí, realmente, a notícia vai chegar em tempo recorde. Aconteceu, você postou, está sabendo. Vai chegar bem feita, né?
E os jornais, infelizmente, ficam obsoletos. Eu tenho muita saudade de jornal, eu tenho saudade do cheiro do jornal, do cheiro da tinta do jornal, né? De você recortar. Você vê o que você tem de recorte de jornal? Como é que você faz recorte da internet? Bom, você pode fazer, né? Você imprime e vai continuar fazendo. Mas não é a mesma coisa, aqui, não tem graça. Você imagina aqui, ó. Bola, dê uma filmadinha nesse monte aqui de jornais, desses encadernados aqui, ó. Isso ainda é uma pequena parte de tudo, né? Então, olha aqui, ó. Se imagina se fosse internet, se a gente conseguiria ter esse acervo. É um acervo, é saudosismo mesmo então, isso, gente. Aqui a gente fica matando a saudade. Olha aí, ó. Olha uma página da Tribuna aqui, ó. Aqui eu vou te mostrar uma matéria da Tribuna aqui, Mara. Olha aqui, ó. Aqui, olha eu puxando aí um foragido da Justiça. Que ano foi isso, Mara? Leia, veja a data lá. Tribuna do Paraná, matéria feita por você. Não me judia. Sem óculos, vai lá. Dia 9 de julho de 1983. 83. Então, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Bola, coloca aqui pra mim aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a minha imagem aqui, ó. Puxando um foragido, com uma arma na mão. Eu aqui olhando o foragido baleado no chão. Daí aqui nós estamos, né? Deixa eu arrumar aqui melhor. Hoje em dia já não se publica mais isso, né? Hoje em dia são outras, outras então, normas. Aqui, e por isso que a gente está relembrando com a Mari aqui, então fui buscar uma matéria, está aqui, ó, eu aqui, onde está meu dedo, ó, puxando um foragido, condenado a 59 anos de prisão, né? Ó, então, agora a internet, Mari, isso aqui... Claro, você tem que fazer os arquivos, você tem que fazer... Sim. Mas você não consegue pegar... Não consegue acompanhar. Não. É a mesma coisa com uma festa de aniversário, casamento, aquelas fotos, né, importantes da tua vida. Você não tem... Parece que não tem graça você buscar um arquivo na internet. Exato. Principalmente aniversário, casamento. Mas é a nossa geração, o famoso né? álbum, é a nossa geração. A rapaziada, a geração mais jovem, né? Eles já está acostumado com isso. Então, manuseia os celulares, seus tablets, seus notebooks como quem está tomando sopa. A gente que sofre um pouquinho mais e tem que continuar tentando e fazendo e tal. Você veja nós, né? Quando a gente poderia imaginar que estaríamos fazendo uma live de tanto tempo, né? Olha só, já passamos do tempo, já estouramos o tempo. Lembrando a matéria que você fez há 30 anos atrás. Pois a internet nos possibilita isso, possibilita encontrar pessoas, encontrar amigos e rever situações e tudo mais. Então, como tudo na vida, tem prós e contras. Eu, sinceramente, sinto saudades do jornal impresso, sinto muita saudade. Eu preciso da leitura, eu preciso de livros. Eu tenho, gente, aquele Kindle, que você baixa os livros ali, lê, é levinho, é facinho de ler e tudo mais. Mas não adianta, eu continuo comprando livros. Eu leio uma média de 25 livros por ano. Sabe? Eu leio muito e gostaria de ler mais. Porque os livros também te trazem, além de cultura, te trazem visão de mundo, e eu acho a leitura fundamental para a vida de qualquer um, e especialmente para a vida de um jornalista, né? Eu sinto falta do livro, do cheiro do livro, de virar a página, de, sabe, fazer ali uma anotação. Não se faz isso em livro, né? Só quando é muito da gente, mas pôr um selinho ali de uma palavra importante e pesquisar aquela palavra, é bacana isso, mas é saudosismo, né? O mundo é outro. Pessoal aqui dando um abraço a você, uma boa noite, o José Ferreiro, Marco Aurélio Chagas, o nosso Marcão 40 graus, a Rô Rodrigues disse que tem que respeitar a opinião. A Mara é evidente que ela falou que ela quer defender a Mata Atlântica, ela acha que sim, mas eu respeito a opinião de todo mundo. Sabe que o Porto é o desenvolvimento, claro, cumprindo as regras, não mais que o Porto vem cumprindo, né? Os órgãos ambientais já autorizaram, se os órgãos ambientais autorizaram, mas, claro, é uma discussão longa, que veja quantos anos... Sim, que seja o melhor, né? Que seja o melhor para o município, né? Se as autoridades concederam a licença ambiental, né? Agora, claro, tem sempre aquela discussão que quem gosta de defender a Mata Atlântica quer a coisa certa. E foi nesse sentido que a Mara colocou a sua posição de que, mas de repente, a estrada que não seja para o Porto.
A prova é que o doutor João Carlos Ribeiro, proprietário do Porto Pontal, ele que vai construir a estrada do Atame até o parque industrial, onde vai ter o porto, vai ser o porto que vai construir, porque daí o Ministério Público dizia que desviou a rota, a estrada, para a esquerda e não para a direita, que é para Pontal do Sul. Então, tudo aquilo que os órgãos ambientais exigiram do porto, o porto está fazendo. E foi o que a Mara falou. Ah, mas tem a nossa Mata Atlântica, claro, mas vai ter a compensação ambiental, que o porto já está, né, acertado com o Ministério Público do Meio Ambiente, fazer a compensação do dano ambiental. O dano ambiental ninguém pode esconder que não vai existir. Vai, mas o porto está atendendo o IBAMA, atendendo ao meio ambiente para fazer a compensação. Então, está aqui o pessoal, o delegado Lúcio Lug, a Cleus Alves. A Cleus dizendo que você lembra da delegacia de Ipanema. A Rô aqui está dizendo que a Mara se posicionou, mas não contra o porto, e sim para a defesa da orla, mas o porto não vai atrapalhar a Mata Atlântica. A Cleusa dizendo aqui, o Fábio de Oliveira, lá teu vizinho da tua mãe, lá em Pontal do Sul, o vice, que era vice do Casquinho, Fabinho, Altair de Brito. Beijo para você, Fábio. O Glauber sempre nos acompanhando, Paulo Almir Martins, o Júlio César Schmidt dizendo, Mara, quantas matérias você me acompanhou em operações. Lembra o Júlio? Julinho, claro, lembro sim, Júlio Batista, César. Um abraço para ele. O Luiz Batista, o Fernando Cruz, a Mildred dizendo aqui, sabão da Mil. Você tem que conhecer o sabão da Mil, hein? O sabão, vou te contar. Depois de comprar o sabão da Mil, você não compra outro. Vera Reis. É um sabão verdinho? É um sabão verdinho assim, né? Que lava a panela, que é uma beleza. Eu já comprei, conheço o sabão, já levei para Curitiba também, tenho na minha casa. Então você tem o sabão. Conheço o sabão. A Mildred dizendo que você e a Alessandra vão arrasar, quer dizer que vão me desempregar, então, né? O Márcio Costa falando aqui que não, os comerciantes são 99% a favor do porto e da estrada, claro. Mas eu não falei o contrário, eu não falei isso. Você posicionou contra. Gente, eu estou falando. É uma coisa discutível. Tem que procurar o melhor. Hoje, né, é o melhor para todos. 10 anos de discussão, pelo você amor chegou de Deus, não sou eu que vou chegar ao final dessa história, né? É que nem a situação, lembra vou citar, eu não gosto de citar essa frase, mas as bruxas de Guaratuba, né? Aquela questão das crianças lá de Guaratuba assassinadas e tudo mais, que daí a mulher do prefeito, a esposa do prefeito foi presa, a filha também, aquela coisa toda. Hoje as pessoas me perguntam, mas e aí? Foram elas que mataram? Se a justiça, se a polícia não conseguiu descobrir, eu vou descobrir. Eu não sei, eu tenho uma opinião minha, íntima, pessoal. Né? A Cleusa já disse aqui, Cleusa Alves Araújo, estava gostando dela, mas ela é contra a estrada. Ela já falou aqui que ela não é contra. Ela quer dizer que a mata tem que ser preservada e tal, o porto tem um lado que é importante, tem outro, o que ela quis dizer, mas não... As pessoas precisam estudar, e cada um se posiciona como quer também, né? Cada um tem o seu... O Zampieri dizendo que o pai dele é vizinho da tua mãe. Tua mãe aqui tá também aparecendo no cenário aqui, o sonho da dona... Como é que é o nome? Leonora. Eu fui o sonho da dona Leonora. O sonho lá quando você... o sonho dela, mas o sonho dela é bom, o sonho dela vale a pena. Pessoal do Quintal da Azuca, a galera aqui, agora eu me perdi onde que eu parei aqui, né, para falar... Mara, que história é aquela ali que saiu lá atrás, uma reportagem dizendo que você ficou com o pessoal da Rony a noite inteira fazendo ronda, para você ver de perto como é a atuação da Rony, da Rotan, da companhia de choque da PM. Foi fantástico. Naquela época eles estavam matando muito. Daí você foi o quê? Para ver se quem estava morrendo no confronto ou estava sendo eliminado pela companhia de choque. Não foi bem assim, não foi com essa intenção. Depois que eu fiz a matéria do COI, do Comando e Operações Especiais, que foi a formação daqueles 9 super policiais militares, que eles vieram, inclusive, de batalhões de outros estados e se formaram aqui, decorrido uns meses, o pessoal da companhia de choque
ficou meio que enciumado. Disse, poxa, mas o COI veio para cá, nós fizemos o curso, o pessoal fez o curso do COI, foi embora, e você não falou mais nada, a Rony faz operações rigorosas todas as noites e tal. Eu falei, então tá, então vamos fazer uma operação com a Rony, vou fazer uma operação com a Rony. E fui, aí no melhor estilo mesmo, colete, a prova de bala. Você e o teu fotógrafo? Eu fui com um fotógrafo. Adilson, não, naquela época? Adilson, não me lembro. Giovanni? Não era o Giovanni. O Giovanni também. ficou muitos anos como teu fotógrafo, né? Ficamos 15 anos trabalhando numa parceria, 15, 16 anos junto, numa parceria. Chegava a Mara e o Giovanni lá. Parceiraço, muita saudade dele também, uma pessoa incrível. Não lembro quem foi, acho que não foi fotógrafo, acho que eu mesma fotografei essa matéria. Porque muitas delas eu já estava fotografando. Muito tiroteio à noite, não sirene ligada. Não chegou a dar tiroteio, mas a gente entrou, na época se falava nas quebradas, né, em muitas comunidades, muitas favelas e tal, algumas pessoas foram detidas, mas senti aquela coisa da ação do policial militar à noite, dele entrar no lugar, apagavam-se as luzes, o giroflex entrava ali quietinho, surpreender traficante, e foi muito instigante, sabe? Uma adrenalina, uma coisa agora, que é só passando ali para você ver. Agora eu vou te pôr na parede. Quando eu, Zé Carlos, um dia você copiou lá pelo rádio, não sei onde que você estava, o Zé Carlos de Oliveira, que também é aposentado, mora ali no Atame, nós fomos fazer uma operação lá no Alto Boqueirão e você foi junto, e deu um tiroteio e você sumiu no meio daquele mato. Não sumi no mato, não. Tava você, conta essa história, então, eu não vou contar e todo mundo está vendo a forma com que a Mara é. Você não põe palavras na boca dela. Como que é aquela operação? Olha, foi em 86... lá no Alto Boqueirão, uma região onde abandonavam muito carro depenado, chamavam de o mato que era cemitério de carros. E nós fomos lá e deparamos com o pessoal depenando os carros. Os ladrões depenando e passando por uma caminhonete as peças dos carros furtados. Aquela noite eu ia fazer plantão no 7º Distrito, ia fazer um plantão com vocês, no 7º Distrito. Era você, o Zé Carlos, o Canales e a Josi. Nós saímos, né, na viatura para fazer... A Mara vai relatar um dos tiroteios aqui, tem uns 30 que eu participei, viu? Mas a Mara vai relatar. Ela, como jornalista, a Tribuna do Paraná foi acompanhar. Foi. E daí lá no Alto Boqueirão, realmente, pegaram os caras depenando um carro e você, o Canales e o Zé Carlos saíram correndo, depenando atrás do sujeito, e saíram correndo, entraram no mato e pipoco, né? Tiro daqui, tiro de lá e tal. Daí veio, eu não sei, acho que foi o Zé Carlos que veio com 2 algemados e colocou eles na viatura de costas para nós, né? E correu, disse para a Josi, né? Josi, você segura esses aí, que eu vou ajudar, que está correndo tiro. A gente escutava os tiros, né? Ele saiu correndo. E como eu não estava ali, vocês pensaram, ele ficou sozinho no meio do tiroteio. Pois é. E um breu de escuro. E um breu, uma escuridão danada. A Josi, desesperada com aquilo, foi na viatura, pegou um 38, colocou na minha mão e disse, aponte para eles, se eles se mexerem, você atire. E a Josi saiu correndo para ajudar vocês lá no tiroteio. E eu fiquei com os 2 de costas gritando, não se mexam, vocês não se... morrendo de medo, porque eu não ia atirar mesmo, imagina, não tinha nem condições de fazer aquilo, né? Não ia nem passou na possibilidade de atirar. Se eles se mexessem, se eles quisessem ir embora, eles tinham ido. Algemado, mas tinham ido embora. Eu não atiraria. Mas foi assim também, uma coisa de grande emoção. Até hoje, eu me lembro segurando Foi um mais 38. emocionante que você fazer ronda com a companhia de choque? Que a companhia de choque você não precisou. Ó, Silminho! Não, foi tudo sempre foi muito emocionante. E eu, sabe, Taíco, eu sempre fiz com muita paixão, com muita lealdade, com muita reverência. Por que eu gostava e fazia e aceitava esses desafios de dormir no plantão de delegacia, de passar uma noite fazendo ronda na cidade, a noite inteira, com o pessoal da Rony e tal? Porque eu queria sentir
e entender exatamente o que se passava com aquelas pessoas que estavam ali expondo suas vidas para proteger outras. E aí a gente tem um respeito muito maior por essas pessoas, e essas pessoas têm um respeito maior pela gente, porque sabe que você foi lá, você passou por aquilo, você se submeteu ao medo, à tensão, para poder entender aquela situação. Então, acho que isso tudo valeu muito a pena. O Wagner Perini está dizendo que você tinha um programa Chá com Pimenta? Sim. Eu fazia educativa? Na educativa. Aí já era uma fase mais light da minha vida, né? Eu já estava... Na rádio, TV, na rádio, TV educativa. Mas eu rádio fazia, do governo, né? Só Você e Ali Chaim. Sim, o Chaim, que faleceu recentemente. Né? O falecido Chaim Colegão também. O nós Califa fazíamos 33. O delegado Lúcio vai gostar cada vez que fala 33, que ele vai assim, era o Califa 33. É verdade, o Chaim criou esse personagem espetacular que fez história no jornalismo também. E inclusive na rádio, antes do Chá com Pimenta, eu apresentava o programa Opinião, e o Chaim apresentava antes, eu sucedia o programa dele, a gente nos encontrávamos todos os dias. E o Chá com Pimenta foi uma coisa assim muito leve, que eu acabei já, sabe quando você vai encerrando a carreira, que o gás você vai ter, né, dizendo, pelo amor de Deus, eu preciso fazer umas coisas mais suaves, assim. Eu fiz o Chá com Pimenta, que era um programa voltado à mulher. Era um programa especial com assuntos para mulheres. Então, eu falava do doce e picante universo feminino. Doce, picante, sim, universo feminino. Por isso que ele era chá com pimenta. Ao mesmo tempo que a mulher... Como é que o Douglas Perim aqui, do nosso Pontal Paraná, esposo da nossa Vani Borba, que é pré-candidata, querida Vani, também é vereadora, Vani Borba. Esse casal é maravilhoso, a Guarda Mirim que eles criaram aqui é fabuloso, sou fã desse casal. Fã. Ele está sabendo porque eu recebi um remember do Facebook hoje, eu postei no meu Face, né, uma querida lembrança dos tempos de rádio, e ele provavelmente acompanhou no Face e viu o Chá com Pimenta. Muito bom, muito legal. O Gengis Khan aqui também, nosso companheiro da nossa Polícia Civil, né, o Adilson Rompinelli, a Leila Silva, o Emílio Barão sempre nos acompanhando, a irmã Baltican, José Ferreira sempre nos prestigiando, o Marco Aurélio Chagas, a Rô, Zico Isidoro, a Eliane e o Márcio, do supermercado Colorado de Ipanema, a galera sempre nos prestigiando, agora já não sei nem quem que eu, tanto aqui, a Cleusa Alves Araújo, que sempre nos acompanha. Mas a semana, uns 20 dias atrás, 30 dias atrás, eu falei aqui sobre essas histórias de delegacia, de Ipanema e troço, né? Aí eu encontrei aqui na frente do supermercado, do nosso mercado aqui o Superrede. Superrede. Eu estava ali e tal, e com a fila que estava na lotérica, eu queria ir na lotérica, e digo, vou voltar depois para ver se... Daí o senhor viu, o senhor está aí, o senhor bem de idade, assim. O senhor está aí, o senhor assistindo o senhor e tal, aí o senhor falando da delegacia. O senhor lembra uma vez que eu reclamei para o senhor que eu fui fazer um boletim de ocorrência na delegacia de Ipanema? Naquela época, Mara, a delegacia de Ipanema era ao lado do rio, ali onde tem o material de construção Cambará. Sim. Eu odiava, por isso que eu construí a delegacia de Praia del Este, que eu odiava vir ali de tanto cupim que, a gente saía... E ele falou, eu fiquei lá meia hora com o seu Pegorini fazendo um boletim de ocorrência. Meu Deus, quando eu cheguei em casa, a minha esposa achou que aquela caspa, que você está nervoso por causa do arrombamento, olha aí como é que está a tua cabeça. Ele falou, o que aconteceu na minha cabeça? Você está cheio de caspa, o teu estado emocional está abalado. Aí ele disse, não, nunca tive caspa, como assim? Aí ele foi, bateu a cabeça ali, né? Era cupim. E era cupim da meia hora que ele ficou na delegacia. Então essa era a delegacia de Ipanema. Por isso que daí, já quando eu assumi, eu construí a de Praia del Este, e comecei a construir a de Ipanema. Mara, para você ter uma ideia, a delegacia de Ipanema, tem mais uma história aqui que o povo de Ipanema sabe que do nosso Ipanema, onde nós estamos falando. De repente, né, eu auxiliava o doutor Hélio Queiroz na prefeitura, em algumas coisas que eu podia. Daí, de repente, veio a notícia que tinha um monte de área que o pessoal de Paranagá, quando eles viram que perderam Pontal, que Pontal foi emancipado, eles começaram, a prefeitura ainda era deles,
o doutor Hélio não tinha assumido, eles começaram a se agarrar em área pública. Área pública, área invadida, área... Né? E daí, onde é a delegacia hoje de Ipanema, era uma área invadida. Aí, nós temos muita área invadida. O doutor Hélio falou para mim, Taíco, acha aí uma área para você fazer, então, a delegacia de Ipanema e tal. Como eu já sabia mais ou menos as áreas invadidas, nós somos ali com um monte de louco e pegamos aquelas barracas deles, de lona e tal, jogamos tudo na rua, botamos fogo. E aí eu procurei o conselho, a Cila era do conselho comunitário, e fui falar com o juiz, o doutor Moacir Dalla Costa, era juiz de pequenas causas, aqui, do juizado especial. Sim. Ele falou, não, ajudo aí, eu vou passar essas penas alternativas para o conselho e construa aí a delegacia, eu era muito amigo dele. E ali, você vê, nós tivemos que tirar o povo que tinha invasor, e hoje a melhor delegacia que tem no litoral é a nossa aqui, sem um cruzeiro do estado e um cruzeiro do município. Todos os comerciantes de Ipanema, Xangri-Lá, Praia de Leste colaboraram. Um dava 2 sacos de cimento, outro dava 500 tijolos, outro chegava a sobrar material. Às vezes tinha que dizer, não, isso eu já segura tenho, um pouco, porque senão eu já tenho, vai faltar telha quando chegar na época de cobrir. Então, o povo naquele tempo parece que era mais unido, né, Mara? Hoje já menos gente também, né, ou não sei se de repente... Né, eu que me encaixei tão bem, a ponto que me lançaram candidato a prefeito em 2000, liderava as pesquisas. Liderava assim, de tal erguida. Então, quer dizer, porque a gente era arrojado para fazer as coisas. Eu acho que menos pessoas e mais pessoas que moravam aqui, né? Hoje nós temos muita gente de fora que veio morar no município. Então, naquela época nós tínhamos 8 mil habitantes. Hoje 8 mil habitantes. Agora, com essa pandemia, daqui, nós somos, né? 50 mil morando aqui. É uma barbaridade, né? Uma barbaridade. Para você com toda a tua experiência em jornalismo, como é que você vê a situação dos prefeitos? Você fecha o comércio para segurar a pandemia? Esse é outro Você fecha o comércio para segurar a pandemia. O comerciante fale. Pode gerar o desemprego, vai trazer prejuízos ao comércio, irrecuperáveis às vezes. Se abre, descamba de repente, né, o número de infectados e mortos, o prefeito pode ser chamado de doutor Morte, né? Como é que você, com a tua experiência de 35 anos de jornalismo, vê assim essa... Eu acho que essa questão da pandemia, Taíco, não existe experiência de ninguém. Somos todos novatos, porque nenhum de nós viveu uma pandemia anteriormente. No mundo, não só aqui nem no Brasil. Nós, exatamente. Nem nós, nem em outros estados. Quer dizer, para nós tudo isso é muito novo. É difícil administrar uma coisa que você não conhece, você não se preparou para isso, você não sabe como fazer. O nosso problema maior, eu acredito, que veio do governo federal, que não soube mandar as regras adequadas. Você acha que o governo federal não acreditou que ia dar essa quantidade de mortes? Eu acho que o presidente disse que era uma gripezinha. Hoje nós estamos com 110, 112 mil mortos no Brasil e até ele pegou. Nós não temos ministro da Saúde, que o ministro da Saúde é um militar, que não é médico. Então fica complicado ele transferiu, o governo federal deveria, nesse momento, no começo da pandemia, levar isso a sério. Nós tínhamos o Mandetta, que era um médico, que é médico, né? Não morreu, né? É médico, ele estava administrando muito bem o Ministério da Saúde, ele daria conta dessa situação. Por divergências com o presidente, ele foi destituído da função, entrou lá um outro coitado que caiu de paraquedas, não sabia nem o que estava fazendo ali, enfim. Isso gerou um desgoverno geral no Brasil. Você acha que aí os prefeitos, os governadores sofreram com isso? Mas o que aconteceu? O governo federal passa a responsabilidade para os estados e municípios. Aí, por favor, quantos prefeitos no Brasil são médicos? Quantos governadores no Brasil são médicos aptos a tratar com uma pandemia? Nenhum, ou pouquíssimos, eu acredito que nenhum. Então, cada um está fazendo o que pode dentro dessa situação. Você me pergunta o que eu acho. Eu acho o seguinte, que no começo, quando a pandemia chegou no Brasil, tinha que dar lockdown geral. Fecha tudo, de norte a sul, de leste a oeste. Fecha tudo. Trata-se dos doentes... Mas acho que nem o povo imaginava que ia dar isso, né, Mara?
Mas não é uma questão de imaginação. Aí você não pode Quem imaginar. tem a caneta não pode... na mão tem que... Você tem que ter Tem gente habilidade. qualificada pra- Por que é tão importante escolher, minha gente, um bom prefeito, um bom vereador, um bom governador, um bom presidente? E falando isso, você Eu não é acho nem que é. filiada a nenhum partido político. Não, Então, para não não dizer que você é sou. pré-candidato. É, você não sou, não Por que sou. você nem quis se filiar a partido político? Não Pontal? sou Você viver pré-candidata. sem a sombra da política? Eu acredito que sim. Como jornalista, eu sou da linha de que você não pode ter o rabo preso. Porque se eu preciso falar coisas, verdades, coisas reais de alguém, de um partido, de um político do qual eu faço parte do partido dele, não fica bem, não é Porque de você bom não tem tom. papa na língua, você não se põe palavra na tua Não, boca, né? Nunca. não, eu tenho opinião própria. Então, Não é dona da verdade, não mas sou dona da tá verdade. sujeito a entender de forma, a interpretar, às vezes, que exatamente. não é. Como diz um amigo meu, né? Opinião é que nem pescoço, cada um tem o seu, né? Então, então cada um tem a sua opinião. Eu, se pudesse, no começo da pandemia, faria um lockdown total. O que a gente foi fazendo? Lockdown. Fecha e abre, belisca e assopra. Exatamente. Morde e assopra, morde e assopra, morde e assopra. Não vai resolver. Ou fecha tudo, ou larga tudo. Larga os betes, né? Está do jeito que está. Né? A gente não aprendeu com o que aconteceu na Espanha, com o que aconteceu em Portugal. Aí muita gente vai dizer, Espanha é Espanha, Portugal é Portugal, Brasil é Brasil. Mas lição a gente aprende com o exemplo dos outros. Os exemplos são importantes. Você pode não fazer exatamente igual, mas ter uma perspectiva, dizer, olha, esse é um caminho que deu certo, esse é um caminho que não deu. Para mim, eu culpo muito o governo federal, que foi desrespeitoso com a população, com o povo brasileiro, não dando a devida atenção a esse caso. E nós vivemos um caos. Eu sinto muitíssimo pelos comerciantes, eu vejo gente está aí com aqui que... Falando em comerciante, olha, quem está aqui, o Antenor Júnior, do nosso bistrô, dizendo que você é o cliente bistrô, de comprar eu gosto muito dele. folhagens Antes de ser bistrô, né, Como é que era o nome antes Júnior? ali? Era Casa das Flores. Casa das Flores? Era Casa das Flores, tanto que eu Júnior comprava... Tá mandando um abraço para você. Obrigada, outro para você. Delegado Lúcio Lugli, dizendo, não é fácil ser delegado quando desaparece o efetivo. O doutor Zanon está aqui, Coitado, imagino, que foi né? delegado. Né? E esse problema de falta de efetivo, né, Mara, é no Brasil, é no mundo, porque ninguém quer arriscar sua aposentadoria, né, do jeito que está hoje a fiscalização, o Ministério Público em cima, as corregedorias. Parece que eles acham que o problema no Brasil é a polícia militar, a polícia civil, né, tudo descarrega em cima, porque, eu não sei, porque é os órgãos mais vigiados do Brasil. Não tem órgão nenhum que seja vigiado. A Polícia Civil tem 5 órgãos de fiscalização, é 0800, é Disque Denúncia, é a Corregedoria, é o Ministério Público, quer dizer, são tantos órgãos, né, de fiscalização que muitas vezes cometem as injustiças. E o doutor Zanon aqui falando, né, que até ele falou aqui que foi o STF também foi culpado, aí não entendi aqui o doutor Zanon que se referia ao STF, e quis dizer que o STF acho que teve que pôr o dedo, né, porque o STF... acho que o que o doutor Zanon quis falar aqui, o José Ferreira também está nos acompanhando, sempre parabenizando você. Obrigada. O doutor Zanon quis dizer que foi o STF que permitiu que os governadores e os prefeitos legislassem nos seus municípios, nos seus estados, não obedecendo o governo federal também, né? Porque, no fundo, veio uma decisão do STF, né, para que os prefeitos e os governadores tinham autonomia, né, nas decisões. Né? Então, o que eu acho que é isso que o doutor Zanon quis falar. Mas que daí a coisa desandou, todo mundo quis ajudar, né? Claro, ninguém está jogando contra, né? Todo mundo quer marcar o gol a favor. Quem é que quer ficar com essa máscara o dia inteiro, Mara? Exatamente. Quem é que quer ficar
o Marco Aurélio Chagas está intoxicado de tanto álcool gel. Sim. Que ele diz, tem uma brincadeira, diz que quando acabar a pandemia, as minhas mãos vão para o Alcoólicos Anônimos, de tanto álcool que ela passa, né? A gente tem que, ainda que o brasileiro ainda tem esse humor, esse bom humor aí para a gente suportar tudo isso. Mas, infelizmente, foi um erro de começo. Mara nesse município. E agora, Mara, você fez, para nós encerrando, caminhando para o final, senão está na hora, né? Senão nós ficamos a noite falando aqui. De recorte de matérias, aqui a maioria feita por você. Você já até se emocionou aqui ao ler algumas, rever algumas, né? Sim. Mara, você chegou a entrevistar todos os pré-candidatos? Não, eu mandei, como eu te falei, eu mandei as perguntas você mandou pelo as WhatsApp. Perguntas. Todos eles, mandei para todos eles. Todos responderam? Não mandei para o Zampieri, que eu não sabia. O Zampieri não era ainda na época. Não sabia que ele é pré-candidato. É que o partido, o PSL, discutiu. Vou buscar o contato dele e vou mandar também, então, porque eu quero que todos tenham oportunidade de responder exatamente as mesmas perguntas, né? Quem que foi mais convincente? Vamos ver. Eu também quero café com pimenta. Chá com pimenta. Quem assim que... Taíco, só dois responderam. Hã? Só dois responderam. Ficaram com medo de responder. Quem foram os dois? Então vamos enaltecer os dois. A professora Tati e me fugiu o nome agora, que feio. Parotti. Obrigada, Bola. Mas o Edgar Rossi... Não me responderam ainda. O delegado Lúcio, o doutor Lúcio... Veja ele com o nosso 33, aí, porque que não... O doutor Lúcio... O Binho, coitado, até hoje o Binho não sabe se ele é candidato, se vai ser o Casquinha. Ele Casquinha diz que até o final do mês agora sai a liminar para ele voltar a ser prefeito. Vamos ver. Aí, se ele voltar, o Binho sai da cadeira. O Binho disse que até agora ele não se declarou pré-candidato, então ele não poderia responder como pré-candidato. Eu estou aguardando. Mas que vai se manifestar na próxima semana. Todos os outros prometeram. Vem como pré-candidato o Binho. Então, vamos e ver. vai para a luta. Vamos ver. Estou esperando as respostas respostas dele. Porque o Casquinha disse assim, né? aqui numa entrevista para mim, eu sou pré-candidato, se a justiça, evidente, for conceder o direito de ele retornar, eu sou candidato, o problema é do Binho, se ele quer me enfrentar ou não. Uhum. E o Binho, acredito que a semana que vem ele vai dizer, sou pré-candidato, Casquinha ou sem casquinha. Vamos aguardar os acontecimentos, então. Mara, eu vou estou esperando a resposta com dos eles, outros para que de repente, às vezes, não chegou lá atrás, ou o que foi, porque é uma oportunidade dos pré-candidatos, né? O doutor Ou era muito picante as tuas perguntas? Não, perguntas básicas. Você gosta básicas de pimenta, né? Básicas para um candidato à prefeitura. Perguntas sobre transporte, educação, saúde, coisa básica mesmo. Nada de nenhuma provocação, nada. Porque, inclusive, eu fiz as perguntas idênticas para todos eles, sabe? Sem querer puxar brasa para ninguém, nem nada. O doutor Lugli respondeu para mim alguma coisa por escrito, mas daí eu expliquei para ele que é rádio, eu preciso de áudio, então ele ficou de gravar as respostas. Agora o doutor Lúcio hoje inaugurou um estúdio novo, live. Então, quem sabe ele vai gravar. O Edgar Rossi também montou um estúdio aqui no Grajaú, né? O pessoal, o Rudão já tem seu estúdio. Olha aí, viu como a internet é importante, dá essa facilidade. Porque a pandemia, Mara, quem não tiver atualizado, quem não tiver preparado para enfrentar, né, vem aí as eleições daqui 90 dias, quem não estiver preparado, então você vê, quem eu já tenho conhecimento, o Maurício Zampieri já contratou um departamento de marketing, já está o pessoal trabalhando, né, com um trabalho de marketing visual e logo vem também com live. Olha aí. E as pessoas têm que ouvir. O Rudão já vem há mais tempo, já está há mais tempo com as suas lives, segunda-feira ele sempre tem um entrevistado. O Edgar Rossi vem aí também já com alguns dias já de entrevistas. O problema, sabe o que foi, Mário, que assustou todo mundo? Foi o seguinte, quando a semana passada entrou em vigor aquela lei que obrigava radialistas e apresentadores de programas de rádio e televisão, obrigava a deixar a função. É uma lei antiga, todo ano, para eleição para governador, para prefeito, sempre essa lei existiu e está existindo, né? Então, o que acontece? Aí,
gerou polêmica, porque como eu vinha sendo um fenômeno aqui de 8, 10, 15, 20 mil pessoas assistindo, criou um espanto, assim, no pessoal diz, meu Deus, o Taíco, né, está explodindo na rede social, como ele é pré-candidato. Aí o pessoal começou aquela fofoca, não, mas acho que ele vai ter que sair do ar, porque eu via noticiário que comunicador... Daí o pessoal ficou com medo de ser crime eleitoral, porque não está escrito na lei eleitoral a palavra live, não está escrito que é... Mas não alardeie muito, fazer... que daqui a pouco eles escrevem. Não alardeie muito. Não, daí eles também ficaram preocupados, sim. E cada um desses candidatos a prefeito fizeram as suas consultas através dos seus departamentos jurídicos. Certo. Que é permitido fazer a live, é permitido se manifestar, o que é proibido é pedir o voto explicitamente. O restante, falar das suas virtudes, dos seus projetos, a lei permite, está escrito, pode. Então, que todo mundo fez suas consultas jurídicas. O que não podia de repente, da forma que eu fazia, assim, com bastante mídia, né, que vai continuar as mídias, vai continuar as publicidades, que daí podia ser interpretado como participação de empresas, certo, na minha campanha. Certo. Então eu faço aqui, ó, portanto, não tem propaganda nenhuma hoje, mas amanhã já vai ter, depois amanhã continua, mas daí não eu apresentando. Ou vai ser a Mara. Aí vai ser o portal de notícias. A Mara, né? ou PR News. A Alexandra Paola, ou o Marco Aurélio Chagas, ou sei lá quem, mas vai ter alguém sempre aqui apresentando, e eu respeitando os contratos que existem. Perfeito. Comercialmente, né? Perfeito. Que é o que dá sustentação para a nossa rádio aqui, nosso trabalho. Daí, agora o portal de notícias, né? O que sustenta o portal de notícias, que também hoje, é uma coisa comercial. Está usando bem a internet. Então, todos os candidatos estão aí se preparando para falar pelo povo via internet, que como nós falamos aqui, criança de 3 anos, de vez da mamadeira e do... Está andando com o celular, com o tablet, é verdade. Mas, ó, gente, respondam para a Rádio Sol Maior, porque a Rádio Sol Maior vai virar a primeira FM aqui de Pontal do Paraná. Faz tempo que o Cláudio Ribeiro está lutando por isso, né? A gente vai ficar... Essa concessão. O Cláudio está lutando bastante. Um município nós vamos sair, assim, emergente, teremos uma rádio, né? FM de qualidade, com profissionais de qualidade, com jornalistas, com formação. Dele, já que você falou dessa rádio... Porque eu faz tempo que estou ouvindo, sabendo essa luta do Cláudio, né? A expectativa é que até o final desse ano a rádio esteja no ar. Você sabe quem me falou dessa rádio, Mara? Nós estamos aí botando a maior fé nos esforços do Cláudio Ribeiro para que isso aconteça. E vai ser um espetáculo, uma rádio. Sabe que pode vir internet, pode vir isso, pode vir, mas rádio sempre vai existir. Seja lá em qualquer confim desse Brasilzão aí, vai ter gente com um radinho a pilha ouvindo uma rádio próxima, uma rádio da sua cidade. Então, rádio não... A questão dos 120 dias, Mário, o Acioli, Roberto Acioli, do 90, o JP, o Chico, presidente estadual do PV, estiveram numa audiência com o governador Ratinho Júnior. Aí lá depois o Ratinho relembrou lá o tempo que o pai dele era o repórter policial, daí já lembrou do Ratinho, o pai, pisamos muita lama junto. Lembrou do Acioli 90, que também trabalharam junto com o Rato Pai, né? Sim. Daí, quando nós estávamos saindo, e eu estou citando até os nomes, que eu, o JP, Chico, aí o Ratinho me diga uma coisa, já que perguntou para mim, né, que era mais de Pontal, você que está lá em Pontal, como é que ficou a rádio do Cláudio de Júlio? Cláudio Ribeiro. Cláudio Ribeiro. Aí, eu digo, olha, eu tenho escutado há algum tempo. Ele falou, não, ele esteve comigo, ele pediu assim, o apoio do governo do Estado para ajudar a empurrar a coisa em Brasília, no Ministério das Comunicações, né, que é tudo uma burocracia. Então, até o Ratinho já estava sabendo. Então, ó, governador, vamos lá, vamos fazer essa rádio funcionar aí o quanto antes. Aí, até depois que nós saímos do gabinete, deu o Jota falou, mas o Cláudio está lá com o rádio. Ela falou, não, faz tempo que está essa luta. Mas pelo que o Ratinho falou aqui, a coisa está andando. Teve apoio do governo do Estado para empurrar lá no... Eu espero que saia, e o Cláudio também, né? Há 2 meses atrás, o presidente da República deu a chancela para 440 rádios no Brasil, não? Só o Centrão errou 60%. Nem me conte. Mara,
Um grande nós já beijo. são aí Chega, quase né? 2 horas de live. Nós temos tanta vamos coisa para cuidar falar da vida. aqui. A gente fica um dia inteiro falando e não termina. Mas se nós começarmos a falar dessa pilha de coisa aqui, ó. Não, Taíco, deixa eu agradecer, comovida e feliz esse seu convite. Depois você vai ler esses comentários aqui, que você vai ler aqui. Vou ler todos eles. Vou ler mas todos 99% eles, só deram aqui uma puxada assim, disseram, ai, mas Taíco, ele é contra a estrada, contra o porto. Não, a Mara não falou que é contra o porto, a Mara falou que é a preservação da Mata Atlântica. Então, mas eu acho assim, cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar todos. O José Ferreira falou né? aqui, ó. Um programa maravilhosa. Muito obrigada, que bom. E eu quero agradecer muito a todos vocês que se manifestaram, você, Taíco, pelo convite, e fiquei muito honrada e muito feliz, estava com saudade, né, de conversar sobre de repente, isso você aí. tocar sozinho isso aqui, Ju, para me ajudar, Eu acho que sim, eu acho que podemos, o portal de notícias do PR News, eu acho que nós podemos fazer, sim. Sem política, né? Porque você não é muito política. Não, né? pode ter. E eu vou fazer minhas lives falando de política. Pode ter, eu toco. Você vai fazer uma live noticiosa, vai falar das coisas. Falar de notícias. Até podemos falar de política. Política é a essência do ser humano. O ser humano é político por sua natureza. Você vai com a Alessandra começar aqui já semana que vem, entrevistar as esposas dos prefeitos. Então, a gente fala de política. Acho que é uma boa também. As mulheres que sofrem, muitas vezes calada, porque o marido chega tarde. Às vezes é alvo de crítica, às vezes alguma coisa não deu certo, aquela reunião que era para ter, essa história de ser primeira-dama não é fácil, não. Acho que é que nem ser mãe de juiz de futebol. Você acha que uma primeira-dama igual... Acho que é que nem ser mãe de juiz de Tem futebol. que deixar a mãe em casa para não ouvir lá. É mais ou menos isso, sabe? O que seria uma pergunta assim, que você acha que... Porque, veja bem, só que eu prometi para elas, Mara, que não vai ser ao vivo. Para não expor assim os comentários, porque de repente vão perguntar coisas que é a função do marido. Tá bom, né? Então, sendo gravado, fica mais espontâneo para elas, porque não pode cobrar, o que é que o teu marido vai fazer na saúde, na educação, não é isso? Não é ela que tem que fazer, não é a função da primeira-dama, né? Essas respostas têm que ser feitas ao prefeito, né? Que é o candidato. A maioria concordou, achou importante. Teve umas que já avisou, Taíco, avisa antes que eu tenho que ir no salão, eu tenho que... Claro, né? Exatamente. Já teve uma aí que fez ter uma lipo. Olha aí, ó, que chique. Né? E outras deu uma puxadinha aqui na sobrancelha. Ótimo, né? Põe um botoxinho. Olha, uma coisa não exclui a outra. Claro. As mulheres... Eu acho que elas participam da eleição. Vamos conversar com elas, então. Entram junto. Lógico, na briga, né? É casal. São, né? Muitas vão mexe no com a família inteira, claro, mexe com a família inteira. Vamos conversar com elas, sim. Vamos. Um beijo para todos. Taíco, obrigada. Um abraço, obrigado. Valeu, desculpe, foi muito bom. Aqui. Tchau, gente. E você já viu que o povo saudade. participa, que o povo gosta de... Esse horário das 18h30 ficou marcado aqui. Que o povo participa. Vamos participar. E faltou muitas perguntas vezes, eu vou fazer para você, viu, Mara? Mas faz mal, uma outra vez você pergunta. Vai ter tempo. Tchau, gente. Obrigada. Abraço. Bola, obrigada por tudo. Aí, um grande abraço para você também. Então tá aí, para fechar, eu quero para aqueles que entraram da metade para frente, só dizer que, graças a Deus, hoje Pontal do Paraná ficou fora da rota do coronavírus, não tivemos nenhum infectado, e nem Paranaguá, hein? Aleluia! Paranaguá que vinha aí com 200, 300 por dia, 150, 100, nunca menos que 100. Hoje Paranaguá, pelo menos, não registrou nenhum infectado, somente uma pessoa morta em Antonina, e dos municípios do litoral, somente Guaratuba, que teve hoje 9 infectados. Os demais municípios, nenhum deles registrou, saiu no boletim óbito ou infectado. Então, graças a Deus, vamos continuar usando máscara, continuar usando álcool gel, para que a gente venha mantendo esse zero aí de infectados, que vai trazer a paz e a felicidade para o povo. Um abraço, gente. Boa noite a todos aqueles que deram boa noite aí. A gente não conseguiu interagir, dar aí o boa noite, individualizando a cada um. Boa noite, obrigado, e amanhã tem mais.